Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Drivencast, um podcast sobre marketing e negócios. Eu tenho o prazer de receber aqui um convidado muito especial, mas antes, como eu sei que você é novo por aqui, então eu queria te pedir para você já se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar também com as pessoas que você acredita que vai fazer sentido e vai agregar valor essa conversa que a gente vai ter. A ideia desse podcast é justamente receber empresários, empreendedores que de alguma forma vão nos contribuir com as suas histórias, histórias inspiradoras, histórias que vão te ajudar a começar nos seus negócios, estratégias práticas para você que já empreende, já é empresário, e com certeza eu acredito que isso vai agregar valor na vida de todo mundo. Convidado de hoje, convidado muito especial, ele é CEO e founder da Vida Select e também atua em outros negócios, que eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouco mais sobre isso. Muito bom dia, obrigado Israel pela presença, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, é isso, então a gente já empreende há 11 anos, né? Como você disse, sou CEO da Vida Select e a gente tem participação em outros negócios, né? Franquia, e estamos aí na jornada já tem um tempo. E essa jornada aqui é desafiadora, né? A gente sabe, mas é muito prazerosa também. Bacana, cara, show demais. Antes da gente entrar nessa parte sobre o Israel empresário, conta um pouco da sua história para o pessoal te conhecer, como que você até mesmo escolheu esse segmento de mercado que você atua hoje. Massa. Cara, na verdade, assim, eu sempre fui apaixonado por vendas, né? Então, vendas sempre foi uma coisa que me movia muito. E desde muito novo mesmo. Cara, pra você ter uma ideia, eu comecei a vender com 11 anos de idade, vendendo picolé na rua. Então, assim, eu sempre quis ter meu dinheiro. Assim, apesar que a gente não nasceu numa família pobre, mas a gente tinha, né, as dificuldades. E o que eu queria? Preciso de dinheiro. Meu pai me dava uma graninha, mas não era suficiente e tal. Eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa pra fazer pra ganhar meu dinheiro. E aí comecei a vender picolé. Então foi meu primeiro contato com vendas foi esse, né? Comecei a vender picolé na rua, e dava sábado, domingo, ia lá, pegava o carrinho de picolé, ia vender, ganhava uma comissão, né? E eu já vendi de tudo, cara, quando eu era criança. Já vendi rosas, já vendi boneca. Não, minha mãe fazia umas bonecas e rosas caseiras pra vender na época dos namorados e tal. E aí eu vendia. Então, assim, eu comecei a vender nessa época. E tem uma coisa que sempre me moveu, que é uma coisa de mim, cara, que é assim, eu sou muito ambicioso. Ambicioso e assim, né? Tem muita gente que confunde ambição com ganância. Não, ambição, cara, é você querer ter uma vida melhor, né? Conquistar coisas. Então, pelo fato de eu ser ambicioso desde pequeno, então eu comecei a trabalhar muito cedo, como eu disse. E cara, com 15 anos eu já estava trabalhando, antigamente podia, né? Hoje não tanto mais, mas eu já trabalhava em empresas e eu sempre quis ser vendedor. Então eu comecei a trabalhar na loja de material de construção, na parte de almoxarifado e tudo mais. Só que aí o que eu ficava vendo? Os vendedores andavam de carro legal, né? Tava sempre arrumadinho. Falei, cara, eu quero ser vendedor ali, eu não quero ficar aqui no almoxarifado. Então essa ambição me fez com que eu, né? Quisesse mais. E aí passou, sei lá, 2, 3 anos, comecei a vender nessa loja de material de construção. E foi aí, cara, que mudou minha chave, assim, que aí eu comecei a ganhar melhor. Então comecei a ver que que vendas poderia me dar aquilo. Então foi aí que eu comecei a me apaixonar, assim, de fato por vendas, né? E com relação ao empreendedorismo, cara, o que me trouxe para empreender, na verdade, assim, eu sempre gostei de atividade física, né? Desde muito novo mesmo, jogava futebol e tudo mais, desde criança. E sempre gostei de musculação. Na verdade, assim, eu fui pra musculação meio que por desespero, porque eu era muito magro. Cara, muito magro. Eu pesava 40 e poucos quilos. E aí magro demais. Não, manda um antes e depois aí. E aí, assim, sempre gostei e comecei a treinar. E aí, o que acontece? A tal da ambição. Falei, cara, esse negócio de academia, eu quero ter uma academia pra mim. Acho massa. Eu vou poder treinar. A ideia, vou poder treinar lá a hora que eu quiser e tal. Sem pagar nada. Não vou precisar pagar. E aí, só que eu não tinha grana, né? Como eu te falei, nunca fui de família rica e tal. Então, arrumei um maluco que confiou em mim, que me vendeu sem precisar dar entrada nem nada. E aí eu comecei, cara. Então, assim, no primeiro momento foi mais por uma paixão pela musculação, né? E aí isso foi
criando proporções, eu comecei a estudar mais sobre empreendedorismo, comecei a entender mais o mercado, né? Que hoje, cara, numa crescente brutal. Então foi aí que eu comecei. Começou por uma paixão pela musculação e aí virou um negócio depois. Então, você é um cara que a gente percebe que está ligado, né, com o empreendedorismo, com as vendas, com o esporte. Eu acredito que isso, de alguma forma, isso vai se conectar em algum ponto, né? E eu queria te fazer uma outra pergunta, que é qual que é a importância da atividade física, do esporte, principalmente também a gente falando de musculação, na vida do empresário? Porque hoje a gente olha e esse cenário ele mudou um pouco, né? A visão que a gente tinha como empresário era aquele cara velho, careca, barrigudo e tal. E hoje já é diferente. A gente já vê os empresários se preocupando com a estética, com o corpo e até mesmo a questão da saúde, né? Que é o principal. Então, como que você vê essa ligação e a importância da atividade física na vida do empresário? Cara, eu acho assim, fundamental. Fundamental. E assim, a musculação, né? Mas eu digo nem só a musculação, o esporte em si é fundamental para o empresário, cara. Tenho certeza que, assim, se você tá bem fisicamente, mentalmente, cara, você com certeza consegue ter uma melhor produtividade no trabalho, você consegue tomar melhores decisões. Então, assim, eu acho que o exercício físico em si, independente se é musculação ou se é algum outro esporte, cara, faz total sentido para o empresário, tá? Eu acho que ele tá bem consigo mesmo. Isso reflete completamente na empresa. Eu acho que o empresário que não tá bem consigo, que vive mal, doente, cara, isso não faz bem para a empresa, porque querendo ou não, o empresário, a empresa é reflexo do empresário, né? Então, se você não tá bem fisicamente, cara, eu acho que você também não consegue performar tão bem na empresa. Eu acho que é fundamental. Eu diria que todo empresário deveria nem que seja 3 vezes na semana fazer musculação ou algum outro esporte para poder desempenhar melhor o seu papel dentro da empresa. Show. E teve algo assim que a musculação, que o esporte, ele te ensinou, você hoje aplica na sua gestão? Cara, recentemente, assim, tem 3 anos, eu sempre joguei futebol, né? Então, sempre joguei futebol, sempre gostei muito. E em 2019, eu tive uma lesão no abdômen, e aí, cara, foi uma lesão muito ruim, e assim, eu falei, cara, não vou jogar mais futebol, porque, né, eu fiquei ruim. E aí eu comecei a fazer um outro esporte depois da pandemia, que foi o tênis. Comecei a jogar tênis, que assim, eu não conseguia ficar, cara, preciso fazer alguma outra coisa, eu não posso ficar parado. E aí comecei a jogar tênis. E no tênis, cara, eu descobri uma coisa que é o seguinte, que na verdade, eu descobri como lidar com a derrota. Porque, assim, no futebol, você perdeu você e mais outros caras. Então, tipo assim, você divide a culpa com outras pessoas, vamos dizer assim. A culpa nem é sua, é do outro. Exato, às vezes o cara falha, o goleiro toma um frangão lá e tal. Pô, acontece. No tênis, cara, no tênis não, bicho. No tênis é você e você. E o tênis me ensinou muito, e me ensina muito, cara, a lidar com a derrota. Porque é o seguinte, na verdade, o seu maior adversário não é nem o cara que tá do outro lado da rede, é você. O mental conta muito, conta muito. E trazendo isso para os negócios, cara, a gente que empreende é pressão o tempo todo, bicho. Né? Tem muita gente que romantiza um negócio, que é muito lindo, viaja quando quer. Cara, não existe isso não. A operação ali, ela te suga então você começa a lidar com essa pressão de maneira um pouco mais fácil. O tênis me ensinou muito isso, a ter mais resiliência, a suportar mais um pouco a pressão, porque na verdade você tem pressão de todos os lados, você tem cliente, você tem colaborador, fornecedor. Então, assim, o tênis me ajudou muito com isso, cara, com essa parte de resiliência. Então, de lidar mais com essa pressão. Entendi, cara, que bacana. E você citou pra gente que o empreendedorismo ele surgiu como uma oportunidade na sua vida, né? Só que eu imagino que quando você viu essa oportunidade, se agarrou, se abraçou. Só que quando você caiu para dentro do negócio, você viu que existia um mundo que você precisava conhecer de gestão, de pessoas, de financeiro. Então, até dentro disso, como que foi essa sua descoberta do que é ser um empresário? E eu vi que você até postou esses dias falando de um curso que você estava fazendo que falava sobre a função do empresário, né? Então, conta um pouco pra gente aí o que você descobriu quando caiu pra dentro. Falou, cara, isso aqui é esse empresário, eu não sabia de nada disso. Cara, como eu te falei, eu comecei pela paixão, vamos dizer assim, né? Pela musculação.
na minha cabeça antes era assim, cara, vou montar uma academia, a galera vai pagar, eu vou ganhar grana, e o negócio, entendeu? E assim, bicho, quando começa, aí o negócio pega, porque aí você começa aí você tem vários patrões, porque, por exemplo, quando você trabalha numa empresa, né, pô, você tem ali os líderes que você tem que se reportar e tudo mais. Quando você tem uma empresa, cara, os patrões só mudam de nome, é cliente, então assim... E aí eu comecei a ver, pô, esse negócio aqui não é só abrir a porta e o pessoal começa a vir, não, cara. Tem que ter outras paradas que eu não tô conseguindo identificar. Eu sofri muito, cara, muito. Eu tive épocas assim que falei, cara, não dá pra mim mais não. Eu vou ter que fechar. Por quê? Porque eu não sabia lidar com aquilo. Então eu não sabia ter um controle de caixa. Então era tudo misturado. Então era pessoa física com jurídica, o dinheiro era todo meu, né? Então lidar com pessoas. Porque, assim, pra mim, tem 3 pilares que são fundamentais pro cara que empreende. Que se eu soubesse disso antes, eu teria evitado muitos problemas, né? Então, por exemplo, pilar central é vendas, cara. Sua empresa tem que ser uma empresa focada em vendas. Vendas, vendas, vendas. Todo o time tem que tá alinhado para vendas, independente se é o time comercial. Então, o financeiro tem que estar alinhado para vendas. O time de entrega, que eu chamo, também tem que estar alinhado com vendas. Tudo na sua empresa tem que respirar vendas. Então, assim, depois, cara, liderar, saber lidar com pessoas, gestão de pessoas, que também foi o maior desafio, porque eu sempre fui de vendas, para mim não era um problema, mas o que mais me desafiou foi a gestão de pessoas. E você liderar time não é fácil, cara, porque você pega pessoas de personalidades diferentes, então você começa a lidar com situações diferentes. Então, até o próprio cliente, você pega clientes aí de várias personalidades também. Então, se eu também tivesse estudado isso antes, eu também me pouparia muita dor de cabeça. Então, e, cara, o terceiro pilar para mim é ter controle emocional. Você conseguir ter um controle emocional forte, cara, porque, assim, como eu te falei, é pressão todo dia, né? Eu não gosto de romantizar o empreendedorismo, apesar de ser apaixonado por ele, mas ele te dá muito trabalho. Então, você ter que lidar com pessoas não é fácil, e lidar com grana também não é fácil, né? Então, esses 3 pilares, cara, se eu tivesse entendido eles mais a fundo, com certeza me pouparia muito menos trabalho, que é vendas, gestão de pessoas e resiliência mesmo, controle emocional. Cara, isso que você está falando assim é tão interessante, porque se a gente for pegar hoje por que as empresas quebram, né? Dificilmente você vai encontrar empresas que quebrou porque vendia muito, né? Isso pode acontecer? Com certeza. Porque você vender... gestão do recurso, né? Então... Exatamente. Você vender um produto com a precificação errada e fazer a má gestão desse recurso, você vai quebrar mesmo vendendo muito. A gente vê isso. E esse negócio de precificação é interessante, porque assim, ó, eu falo pro meu time lá de vendas, que é o seguinte, cara, pior que você não vender é você vender errado. Então, por quê? Porque você fica com um cliente lá dentro, né, que às vezes é um cliente problemático, e aí você vendeu errado, vendeu com o preço errado. Cara, isso também, pior que não vender, é vender e vender errado. Que aí você fica com um problema dobrado. Você vendeu errado e tá com o cliente lá dentro. Exatamente. Tem até um outro ponto nisso que a gente vai entrar daqui a pouco, mas é justamente isso, né, cara? A pessoa entra ali para o mundo dos negócios, abre uma empresa e às vezes a empresária, ela se apega muito aos pequenos detalhes. Então, a cor da parede, os móveis, aquilo, o nome, a logo, tudo isso é importante, com certeza. Tudo isso vai colaborar para a construção da marca e do negócio em si, né? Esses ativos tangíveis, intangíveis. Só que se a pessoa não tiver esse pensamento e essa veia de vendas, o negócio não vai para frente. Às vezes a pessoa é uma pessoa mais tímida, mais introvertida. Cara, eu não tenho tanto isso, então contrata alguém que tenha. Contrata alguém que tenha a mesma visão que você, que abraça o negócio junto com você. E também, é claro, né? Remunera essa pessoa de acordo com isso para abraçar a sua visão, né? A gente ouve muito isso. Tenha a visão de dono, beleza. Só que como o funcionário vai ter a visão de dono, sendo que ele não recebe igual o dono. Então, às vezes a gente entra no impasse. Mas dentro disso, cara, o que você vê assim? Você falou a questão das vendas, da gestão, mas o que você considera que foi o diferencial? Que quando você abriu seus olhos para aquilo, porque tem isso também, né? Às vezes o empresário tá tão focado ali no operacional e precisa estar mesmo,
né? Precisa estar hoje, inclusive, está até muito em alta, que é o Founder Mode, né? O modo fundador, que a gente vê esse movimento, né? Os empresários fundaram as empresas e colocaram outras pessoas para cuidar, para gerenciar, CEOs, etc. Só que hoje eles estão retornando para as empresas para gerenciar o negócio, porque observou que o negócio começou a ficar estável, começou a parar de crescer, ou o crescimento começou a dar uma reduzida, e eles voltaram porque é aquela questão. O empresário, ele é o maior portador da visão do seu negócio ali. Se você não abraça... do dono, né? Exatamente. Então, eu queria que você falasse sobre isso. O que você viu, assim, cara, quando você aprendeu? Se foi as vendas de fato, e se foi as vendas quando? Quando você abriu ali e percebeu que não era só trazer clientes, falou, cara, eu preciso vender. Como que foi? Então, assim, primeiro que essa questão, tem muita gente que fala assim, cara, eu vou começar quando eu tiver com tudo certinho, vou começar quando eu tiver com a grana, quando eu tiver com um prédio bonito e tudo mais. Cara, não tem como. Se você não veio de uma família rica, onde você vai ter condições de montar um negócio que vai performar, assim, performar não, um negócio que você já consiga ter uma estrutura toda prontinha, bonitinha. Se você veio de família rica, beleza. Se você não vem, cara, você tem que começar, não tem como. E não tem como você começar bonitinho. Se eu pegar quando eu comecei pra hoje, cara, fala assim, meu Deus do céu, como é que o cliente ia pra lá? Entende? Então, assim, não tem como. Tem uma frase do Marcos Marques, cara, que eu gosto bastante, que é assim, cara, começa e depois organiza. Então, na bandeira brasileira, ordem e progresso, né? Primeiro você gride e depois você organiza, tá? Então, assim, não espera o momento certo para começar. Cara, o momento é agora, então não espera estar tudo pronto para você começar. Não, cara, começa, né? E com relação às vendas, né, que você me perguntou, como é que foi isso? Quando que você descobriu, assim, algo que mudou o seu jogo, se foi as vendas, quando que foi? Tipo assim, algo que você viu, Cara, não, assim, o que mudou foi vendas. Porque, assim, na verdade, o que acontecia sempre? Entrava muitas vendas, porque, como eu te falei, sempre tinha uma veia para venda muito forte. Então, sempre vendeu. Sempre foi uma empresa que gerava... Nós nunca fomos uma empresa maior, vamos dizer assim. A gente não tinha uma estrutura mais bonita e tudo mais. Só que a gente tinha o quê? Força de vendas. Então, assim... por mais que nós não tínhamos uma estrutura tão como alguns outros concorrentes nossos, concorrentes não, parceiros, vamos dizer assim, cara, a gente tinha uma força de vendas muito boa, muito boa. Então a gente vendia muito bem. Então vendas nunca foi um problema, pelo menos assim, para nós, né? O problema maior mesmo foi o quê? Cara, como gerir o recurso. Como eu te falei, cara, entrou o dinheiro é meu, eu sou dono da empresa, então o dinheiro é meu, entendeu? Então, o que acontecia? Pô, vendia bastante e cadê o dinheiro? Né? Para onde que tá indo o dinheiro? Porque tá vendendo, tem cliente, tá entrando grana. E não tinha grana, no final do mês não sobrava a grana. Então, vendas nunca foi o problema. O problema maior sempre foi, no início, né? Foi o quê? Cara, saber lidar com esse dinheiro. Então, o financeiro. Financeiro é coração, cara, do negócio. Se você não tem uma gestão financeira, assim, cara, no dedo, é um problema. Porque você entra o recurso, mas aquele recurso tem que ser bem utilizado, tem que saber o que é o fluxo de caixa do mês. Então, assim, o maior desafio para mim foi esse. Venda sempre foi tranquilo. O maior desafio cara, como gerir o recurso que está entrando aqui dentro. Show. E falando um pouco sobre isso, você falou que a força de venda foi o que mudou, né? O seu jogo foi o que fez você crescer. É o que sustentou a gente, cara. Que bacana, cara. E hoje, para dar um conselho para esse empresário, para esse empreendedor que está nos ouvindo, como que o cara consegue montar um time de vendas? É claro, um time de início é mais difícil, principalmente se a pessoa ela não tem um departamento de vendas ou se ela está começando. Mas até mesmo para quem já tem um time de vendas estruturado, como que eu monto esse time de vendas que vai me trazer resultado? Do zero? Tanto do zero quanto a pessoa hoje que tem ali meia dúzia, 20 vendedores, só que são vendedores acomodados que não geram resultado para a empresa. Primeiro que vendedor acomodado nem entra no meu time, cara. Assim, vendedor, para mim, ele tem que ter sangue no olho, tá? Ele não precisa ser um cara... porque tem muito disso. Antigamente tinha muito isso. O vendedor é o cara que é falastrão, que quer enganar, que quer forçar. Às vezes o cara quer vender uma coisa que eu nem preciso. Então tinha muito isso. Então a primeira coisa, cara, quando você vai montar um time de vendas, é o tanto de fome que a pessoa tem.
Então, assim, porque vendedor que não tem fome, cara, ambição, não dá. Porque no primeiro desafio ele já desiste. Então, o vendedor ele tem que ter muita fome, muita ambição de querer mesmo, porque realmente é um desafio todo dia. Então, você recebe muitos nãos para ter um sim. Às vezes você atende 20 cara para ter um sim. Então, assim, primeira coisa que você tem que ter num vendedor é isso. O cara tem que ter fome. Isso, só complementando, acho que a fome é diferente da motivação, né? Porque a Isso. motivação, você contrata o cara motivado, passou uma semana recebendo não, porta fechada, o cara já desanima. Motivação é como se fosse cara, pega fogo numa palha pequena, já apaga, acabou. Cara, então assim, motivação, ela acaba rápido, né? Então, eu acho que o cara tem que ter um motivo muito forte para que ele continue, para ele continuar. E claro, ele tem que ver também na empresa que ali ele vai conseguir isso, né? Então, mas assim, primeira coisa com um time de vendas tem que ter o cara que vai trabalhar comigo, por exemplo, é isso que eu olho. Primeira coisa. Depois, cara, é técnica, né? Tem que treinar time. A gente, toda segunda, por exemplo, nas minhas empresas, toda segunda é treinamento. Toda segunda. Toda segunda, 17 horas, todo time reunido de vendas, treinamento, reunião, alinhamento. Toda segunda, é inegociável. Então tem que estar treinando sempre. E a terceira coisa que você tem que ter, e aí assim, porque a primeira coisa e essa terceira não tem como a gente treinar, que é o quê? O controle emocional, né? Ambição não tem como eu falar, Joe Flair, cara, você precisa ser ambicioso, cara, você não quer comprar uma Porsche, você não, pô, não tem como, ou o cara tem ou não tem. E outra coisa, controle emocional, né? Também é algo que você pode ajudar, mas você não consegue, pô, cara, aguenta mais, porque assim, eu posso no máximo o quê? Te ajudar, mas aqui é dentro de você que tem. Cara, será que eu aguento isso? Ou não? Porque tem gente que realmente não aguenta. Não aguenta. Então, o controle emocional também o cara tem que ter. Então, esses 3 pilares, cara. Tem que ter ambição, tem que ter técnica, a gente treina, e controle emocional. Porque a pressão do dia a dia ela é grande. Sim, então, assim, vendedor é cobrado por resultados. O cara pode até fingir que trabalha, mas ele não consegue fingir o resultado dele, né? E, cara, uma outra coisa pra gente finalizar essa parte, que é o seguinte, vendedor bom a gente não acha, a gente tem que formar. Né? Eu até postei esses dias que, assim, vendedor bom, cara, você não acha, você forma. Porque hoje em dia, cara, é difícil você achar gente pra trabalhar. E isso, dependente de qual é o segmento. Todo mundo tá com um déficit gigante de mão de obra. Então, você tem que formar o cara. Né? A sua empresa tem que ser uma escola. Tem que formar, contrata. Eu, por exemplo, dos meus vendedores que eu tenho hoje, praticamente todos eu formei do zero. Assim, eu acho que deve ter um que já tinha uma experiência em vendas. O resto, cara, eu vim formando. É um trabalho que dá trabalho, sim, né? Porque você tem que demandar tempo. Então, quando eu vou contratar um consultor, por exemplo, de vendas, eu fico com ele ali pelo menos 15 dias só treinando técnica, só treinando. Depois que ele vai para a área de vendas, ele começa a atender, eu continuo em treinamento. Então, eu costumo dizer assim, que ele tem 3 meses de treinamento, que é a experiência. Então, dá trabalho. Mas esse é o trabalho, tem que ser feito. Tem que formar. Show, cara. E sempre fez lembrar de algumas situações, né? Antes de eu começar a empreender, eu trabalhei por 10 anos no mercado tradicional. Até acho válido para quem já de cara quer começar a empreender. Eu acho que é um pouco arriscado, né? Claro que depende muito da realidade. Sim. Mas se a pessoa puder ir para o mercado tradicional, ir para uma empresa, aprender responsabilidade, saber que você precisa reportar ali a sua liderança e etc. E grande parte desse período foi com vendas também, né? Eu trabalhei muito com vendas. E uma coisa que eu lembrei foi enquanto você falava aí que a primeira reação que a equipe tinha quando recebia uma meta era reclamar. E porque a reclamação, acredito que ela seja a primeira reação do mente não treinado. Sim. Eu vejo muito isso. Eu com 18, 19 anos, entrei numa rede grande aqui de calçados, entrei como vendedor e com 3 meses eu já estava, entre aspas, ensinando os vendedores mais velhos de casa sobre o produto, sobre os calçados ali, porque eu tinha vontade e tinha fome de aprender. Só que eu percebi muito isso. Recebi a meta, cara, geral reclamava. Só que, como a meta era quinzenal, dava ali 10 dias de meta, 60% já tinha batido a meta. Porque às vezes a limitação tá na nossa cabeça, a gente acha, poxa, mas
era em média ali por vendedor 35 mil, 28 mil, quando era pouco. Eu falava, cara, como é que eu vou vender 35 mil de calçado em 15 dias? Sendo que tem domingo ali que não abria, etc. Mas eu comecei a perceber isso, principalmente essa virada de chave de receber uma meta e você olhar para ela diferente, quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional. Quando eu comecei a ler, quando eu comecei a absorver esse tipo de conteúdo. Cara. E isso foi moldando ali a minha mente, receber feedback, a forma como eu recebia isso, a forma que eu controlava minhas emoções, porque então o próprio Caio Carneiro fala isso, né? Que vendas não é dom, vendas é técnica, controle das emoções e a fome, né? Essa ambição. Então precisa muito ter controle das emoções, porque o que eu vejo hoje? Depois dessa experiência, com 10 meses de loja, eu já parti para a gerência. Então, assim, eu com 19 anos já estava, passei um período ali gerenciando uma equipe de pessoas até mais velhas do que eu. Só que o que eu vejo hoje? Que se o vendedor ele coloca as suas emoções na frente, os seus problemas na frente da venda, ele não consegue bater meta e o cliente vai perceber. Não vai. Porque eu tô falando contigo aqui. Vamos supor que eu quero te vender os meus serviços de marketing. A pior coisa pro vendedor é ele ir pra venda precisando vender. Boa. Por quê? Porque o cara fica apavorado. Cara, eu preciso vender demais pra esse cara, senão eu tô na merda. Opa. E o cliente percebe. E o cliente percebe. Venda é emoção, cara. Se o cara vai pra venda precisando vender, ele não vende. O cliente sente, pô, esse cara quer me enfiar esse produto de qualquer jeito aqui. Então, assim, é o que você falou. Se o cara colocar as emoções na frente, cara, e o cliente perceber, você perdeu. Tem até a história do... O cara foi palestrar e aí recebeu ali... Antes dele subir no palco, o cara falou, toma aqui $10 mil. E o cara estranhou, tal, botou no bolso, subiu e palestrou. Quando o cara desceu, o cara falou, me devolve esses 10 mil. Falou, como assim não? Era só para você saber como que você fala para as pessoas tendo $10 mil no seu bolso. Ou seja, o vendedor, quando o cara tá quebrado, o cara tá precisando, até o próprio empresário, quando vai oferecer o seu serviço ali, e ele tá precisando, desesperado, ele precisa controlar as emoções. Não é fácil, só que isso é treinável, porque o cliente ele percebe. Se o cliente perceber que você tá desesperado para vender algo, mesmo que ele precise, mesmo que seja bom para ele, cara, a venda, assim, a chance do negócio cair vai ser muito grande. Não tem jeito, cara. Eu falo que pro time lá que é o seguinte, venda é muito emocional, cara, é completo. Por que eu te falo isso? Por exemplo, eu dou esse exemplo sempre lá na empresa, eu sempre gosto de relembrar. Vamos imaginar assim, isso já deve ter acontecido, principalmente mulheres fazem mais isso do que homens. Que é o seguinte, estamos no shopping andando, e aí, cara, ela vê uma vitrine, vê uma roupa, sei lá, um sapato na vitrine, e fala, meu Deus, eu quero comprar e tal e tudo mais. E aí você vai lá e olha o sapato e compra, e por algum motivo... sei lá, o cartão não passa, né? E, sei lá, acontece alguma coisa e você não compra aquele sapato. E aí você vai embora pra casa e tudo mais, passou aquele momento de euforia e, cara, quantas vezes você para e pensa, nossa, ainda bem que eu não comprei aquele sapato. Porque eu nem tava precisando, eu ia gastar um dinheiro à toa, ou às vezes um dinheiro que eu nem poderia ter gasto, e ter comprado aquele sapato, aquele vestido, sei lá, enfim. Por quê? Cara, emoção. Tá ali, nossa, lindo demais, meu Deus, já imagina com aquela roupa. Cara, você vai lá e compra sem ter a grana, às vezes. Então é muito emocional. Então, às vezes, a pessoa compra só na emoção. Então, até quando com o nosso time na apresentação de vendas, cara, você tem que trabalhar o emocional. E não você ficar forçando a venda. Você tem que mostrar pro cara, por que o meu produto ele é a melhor solução para você hoje, né? E, pô, se o cara tá arrebentado, precisa muito vender, cara, continua ali. Não deixe isso transparecer. Sim. Porque senão é o que você falou. Cara, não vende. O cliente sabe quando você tá afobado, quando você tá ansioso, quando você fala, meu Deus do céu, esse cara tá querendo... O que ele vai pensar? Pô, esse cara tá querendo me enfiar esse produto aqui, né? Por quê? Porque ele viu que você tá muito ansioso. E não tem jeito, cara, o cliente sente mesmo. Exatamente. E assim, Israel, sobre vendas, cara, você falou muito sobre esse time de venda, força de vendas. Acredito que contigo e lá nos seus negócios, a cultura, acredito que você busca construir essa cultura forte. E hoje a gente vê muito isso nas empresas, nas marcas que se destacam, né? Empresas que conseguem um crescimento exponencial em pouco tempo, elas têm a cultura muito forte. Sim. E o que é a cultura? A cultura é basicamente tudo aquilo que
o funcionário, o colaborador, o empresário, todo mundo faz sem precisar alguém estar mandando, ou Sim. aquilo que se ouve nos corredores. Eu acho bem interessante essa expressão, quando fala que cultura é aquilo que se ouve nos corredores, porque às vezes você parte para uma reunião da empresa e tá lá, visão, missão e valores, as diretrizes da empresa, e fala sobre cultura. Na Só parede que é lindo, né? quando sai, cara, que vai ali para a famosa rádio peão, né, nos Aham. corredores, no cafezinho, a É. galera É metendo aí que o pau bicho pega. e mostra que a cultura de fato não é aquela que é apresentada. Uhum. Então, hoje, qual que é a sua visão e como que você vê assim o impacto da cultura e para o empresário que está nos ouvindo também, o quanto que a cultura ela tem impacto tanto no resultado de vendas, mas também na saúde do negócio em si? Cara, primeiro, assim, sobre cultura, o que eu penso? Primeiro começa na contratação, tá? Eu acho que quando você erra na contratação, já começa aí o problema. Então, assim, quando você vai contratar, você já tem que tentar buscar um... Óbvio que, né, tem gente que te engana, você só vai ver depois, beleza, mas você tem que tentar ser o mais alinhado possível dentro daquilo que você busca. Né? Então, na hora de você fazer um processo seletivo, você tem que tentar ao máximo buscar informações daquele candidato e tentar extrair o máximo. Cara, será que esse vai estar alinhado com o que a gente pensa? Então, sempre quando eu vou contratar, eu faço da seguinte forma. Cara, eu apresento toda a empresa, o que a gente pensa, qual que é, né, visão da empresa, como que a gente forma, o que a gente pensa de cliente, do mercado e tudo mais. Para ver o que? Se aquele cara realmente vai estar, pô, massa, gostei disso, acho que faz sentido para mim também essa empresa trabalhar aqui. Porque, cara, meu negócio é tudo venda, né? Então, até na hora de você fazer o processo seletivo, é uma venda. Você está vendendo pro cara ali a empresa. Né? O nome desse processo é Employer Brand, né? Uhum. Que é a marca empregadora. Tem o branding, que é a construção de marca, que é Sim. aquilo que você faz para o público externo. Aham. E o Employer Brand é aquilo que você faz para o público interno, né? Então, você transformar a sua empresa numa empresa desejável, numa Isso. marca desejável. Né? Exatamente. Então, assim, cultura começa na contratação, cara. Então, você trazer pessoas, ou pelo menos o mais próximo daquilo que você pensa para sua empresa. Né? Então isso é fundamental, porque também assim, ó, às vezes você vai, contrata o cara não tem nada a ver, não tem fit com a empresa e você, pô, errou na contratação, cara, demite rápido, né? Por isso que eu sempre falo, ó, temos que contratar devagar, vamos fazer o processo com calma, né? E para não errar. E mesmo assim a gente erra, a gente não tem bola de cristal, né, cara? Não tem como saber, porque lá na entrevista, beleza, depois do dia a dia que a gente, né? Então, começa por aí. Para mim, cultura começa aí no processo de contratação. E, cara, sobre cultura no dia a dia, ela é fundamental. Porque, assim, não tem como uma empresa crescer, cara, se todo mundo pensa diferente. Entendeu? Então, assim, o funcionário A vai para cá, o funcionário B vai para cá, o funcionário C vai para cá. Não tem como, cara. A cultura tem que estar alinhada. Então, assim, todo mundo tem que saber para onde a gente está indo, qual que é o objetivo, onde a gente quer chegar daqui tanto tempo. Então, eu sempre tenho reuniões de alinhamento com todo o time, pelo menos a cada 60 dias, onde eu reúno todo o time e falo, cara, ó, a gente está aqui, a gente continua com esse objetivo aqui, tá? A gente está indo para essa direção. Porque, pelo menos a academia, então a gente abre 5h30 e fecha 11. Então, você tem os turnos. Então, cara, praticamente você tem a galera que trabalha junto de manhã, que trabalha junto à tarde, que trabalha junto à noite. Então, eles praticamente não têm contato entre si. Então, por exemplo, quem trabalha de manhã não tem contato com quem trabalha à noite. Então, como que eu vou alinhar a cultura da empresa com esses blocos de time? É meio que duas empresas trabalhando numa única empresa. Exato. Né? Então, assim, e até o perfil de cliente muda, cara. O perfil de cliente que vai cedinho é diferente do perfil que vai à tarde, do que vai à noite. Então, tudo isso é o que, cara? Alinhamento. Você tem que fazer esse tipo de alinhamento onde? Reúne a galera e mostra, gente, ó, é assim que tem que ser, a gente tá indo para essa direção, tá? E aí você tem que tá trazendo sempre nas reuniões, cara, a empresa, a Vida Select é assim, nós continuamos com esse pensamento, a gente tá indo para esse lugar, nosso objetivo é esse. Então, alinhar time, cara, a cultura tem que estar sempre alinhada com o time. Como eu te falei, como são vários funcionários, hoje a gente está com 20, por exemplo, na Vida Select. Cara, você tem que alinhar sempre, senão a cultura se perde. Por quê? Porque o cara vem de fora, vem com outras experiências, vem com outros vícios, entendeu? Pensamentos diferentes. Cara,
é um serviço pesado, mas você tem que estar fazendo. Tem uma máxima que fala assim, né? Na dúvida, não contrate. É para admitir, né? Tá com dúvida para contratar? Não contrate. Tá com dúvida para demitir? Demita. Porque a dúvida ela sempre vai existir, né? Então você pegou ali um candidato, um cara bom, só que em algum ponto você ficou duvidando para contratar, então é melhor você não contratar. Né? Então, ficou aquela pulguinha, né? isso, falar, cara, mas eu não sei se vai dar certo. A pessoa às vezes andou muito ali em várias empresas, uns poucos espaço de tempo, a pessoa tem muito vício, a pessoa se apegou muito à cultura de uma empresa, como é que vai ser? Eu tenho essa, assim, cara, quando eu pego um currículo, a minha gerente de RH pega um currículo e aí ela seleciona os currículos e me manda pra me dar uma segunda vasculhada, né? Quando eu olho um currículo de uma pessoa, cara, que tipo assim, em 3 anos passou em sei lá quantas empresas. 6 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Aí eu penso comigo assim, cara, das duas, uma. Ou esse cara é muito ruim, ou todas as empresas que ele trabalhou são muito ruins. Eu prefiro acreditar na primeira, porque não é possível que tantas empresas são tão ruins assim pra esse cara não ficar em nenhuma. Então eu já descarto. Esse daí, pô, esse aqui eu já não quero pra mim. É um ponto importante. Porque, cara, não tem como, né? Todas as empresas que ele trabalhou ser ruim, assim. Pra ficar 3, 4, 5, 6 meses, não dá. Então esse cara eu já não quero comigo. Bom, E, cara, errou na contratação, bicho, demite logo. Né? O que eu gosto de fazer lá na empresa? 30 mais 60, que é os 90 dias de experiência. Por que 30 mais 60? Cara, 30 dias dá pra me ter uma noção ali de alguma coisa legal ali. Pô, peguei, não gostei desse cara, esse cara não vai. Fica com conversinha, soltando coisinhas no ar, o comportamento dele não tá adequado. 30 dias é a primeira experiência. Ó, meu irmão, não deu certo, a gente não bateu. Manda embora. Você tem 90 dias, cara. Se dentro de 90 dias você não conseguir identificar que esse cara é ruim, você tá com algum problema aí, né? Tá com uma venda no olho. Então, assim, contratou errado, cara, demite rápido, porque depois fica muito mais caro, né? Justo. E tem até essa parte dessa questão da demissão, existe ali os feedbacks que você precisa dar antes, né? O que eu vejo muito acontecendo. Muito. Às vezes o funcionário é um funcionário que não entrega e o líder vai cobrar, o gerente, o líder, o gestor, às vezes fala assim, poxa, mas o cara é ruim, o cara não entrega. Você passou o treinamento para ele? Você deu o que ele precisava para executar um bom trabalho? Você deu ali acessos, você passou os cursos, você treinou? Não. Mas como é que você está cobrando algo de alguém, sendo que você nem preparou e nem deu o que a pessoa precisava para que ela cumprisse aquele papel? Então, o que eu vejo nessa situação? Chama o funcionário para conversar, fala, ó, fulano, eu observei alguns pontos aqui, cara, a gente está errando nisso, nisso e nisso. O que a gente pode fazer para melhorar? E já sai do feedback com o plano de ação, né? Sim. Então, para isso a gente vai fazer isso, para isso, aquilo, beleza? Então, daqui a 10 dias a gente volta a conversar sobre isso, beleza? Beleza. 10 dias. Fulano, cara, você continua errando nisso, nisso e nisso. A gente conversou sobre isso e tal. Então, beleza. Então, a gente vai fazer isso, isso, isso. Foi o combinado. Chegou num prazo ali, 15 dias depois, um mês depois, e a pessoa tá errando nas mesmas coisas, cara, não vai mudar. Então, assim, o melhor cenário, infelizmente, acaba sendo a demissão por conta disso. Mas eu acho que vai muito em direção até mesmo à liderança ter essa mentalidade de que eu preciso entregar o que a pessoa precisa para executar o trabalho e eu cobro em cima disso. Porque às vezes a gente vê muito isso, uma liderança ruim, liderança fraca, e fraca não no sentido da pessoa ser ruim, não isso. Às vezes é uma excelente pessoa, mas como líder, não é um líder bom. E esse negócio de liderança, cara, que é o seguinte, por exemplo, você tem que ter muito cuidado quando você vai colocar um líder. O que acontece muito, né? O cara ser promovido, né, a um cargo maior, né, na empresa. E o que acontece? Só que muita gente erra no perfil, cara. Então, por exemplo, às vezes o cara, falando do time de vendas, às vezes o cara é um excelente vendedor. Pô, mas ele não tem perfil de liderança. E aí você acaba, pô, ele é o melhor vendedor, ele pode ser o nosso líder aqui. Entendeu? Só que, cara, liderar é diferente de você só ser um vendedor, né? Então, às vezes aí o que acontece? Você erra nisso, aí você acaba perdendo um excelente vendedor e conquistando um péssimo líder. E aí você acaba perdendo os dois, porque você tem que demitir o cara, porque o cara não vai aceitar voltar para ser vendedor mais. Então, você tem que ter muito cuidado, cara, com isso. Uma coisa que
acontece demais com relação a isso, cara, é o que você falou. O cara contrata, né? Contratou o cara e aí não faz esse follow-up, esse acompanhamento, cara. O cara acha que acabou de entrar, 30 dias tá pronto. Não tá, bicho. Entendeu? Então, assim, um colaborador, para ele ficar bom, assim, se ele passou os 3 meses, ele, né, ele tem fit com a empresa, o cara entrega, assim, busca conhecimento e tudo mais. Cara, o cara para ficar pronto, bom mesmo, é 6 meses para frente. E você tem que estar acompanhando. Então, com relação à demissão que você tinha falado aí, cara, o maior problema dos funcionários hoje com relação a processos trabalhistas é justamente assim, 90% do pessoal que processa a empresa, que foi demitido e acaba processando a empresa, é por quê? Justamente porque você não prepara a demissão. O cara chega, pô, eu falei, ó, cara, vi que você não tá entregando muito e tudo mais, eu acho melhor a gente encerrar por aqui. Do nada, pega o cara de surpresa. Então o cara fica pé da vida, falou, o que esse cara tá achando? Como é que me manda embora assim do nada? Eu tava fazendo... Porque na cabeça do funcionário, ele tá sempre fazendo um bom trabalho. Então, na cabeça dele, ele tá certo, ele tá fazendo certinho, ele tá entregando e tudo mais. Só que, cara, não tá. E aí você chega do nada e manda o cara embora. Então a chance de você tomar um processo aí é gigante. Então, até pra demitir, cara, você tem que preparar a demissão. Show. Chama o cara, bate um papo, ó, eu tô vendo que você não tá entregando nessa área aqui e tal, seus números estão muito abaixo, principalmente time. Pô, vendas, pô, ó, a minha TS não tá conseguindo, já tem 3. Você pega um histórico de 6 meses, ó, nos últimos 6 meses você não conseguiu me entregar isso aqui, eu precisava desse número. Então a gente aí bate um papo, o que você tá precisando, você tá com algum problema, alguma dificuldade, e faz esse feedback. Beleza, põe um prazo ali, ó, daqui 30 dias a gente vai bater um papo de novo, 20 dias. Você tem que chegar nesse número aqui. Pá, vai lá, deu 20 dias, o cara não chegou no número. Ou chegou no número. Pô, melhorou, basta. Cara, parabéns, Joe Fleury, ó, chegou onde a gente queria, tá? Vou continuar te acompanhando, continuo com esses números aqui. Não chegou, segundo alinhamento, cara, ó. É tipo assim, primeiro cartão amarelo, agora é o segundo cartão amarelo, o terceiro é o vermelho. Então, segundo alinhamento, ó, o que faltou? O que aconteceu que você não conseguiu bater? Aí alinhou, cara, no terceiro, a gente vai ter um terceiro feedback. Se você não conseguir bater, a gente entende que realmente não tem como a gente continuar. O cara já sai dali pensando, pô, se eu não conseguir bater, eu já sei que eu não vou continuar na empresa. 2 coisas vai acontecer. Ou esse cara vai bater, ou ele vai falar assim, ele mesmo vai pedir demissão. Ele, cara, não vou conseguir, Israel, não vai dar. Então é melhor a gente encerrar mesmo e tal. Cara, ele sai tranquilo. A chance desse cara te dar um processo é quase zero. Por quê? Porque você foi alinhando isso. Você não chegou e pá, tá demitido, irmão. Entendeu? Então até pra demitir você tem que ter paciência. Né? Principalmente se for um cara já de muito tempo de empresa. O que acontece muito, né? Sim, sim. O cara dá uma acomodada. Então assim, processo de demissão também, cara, é uma coisa que você tem que ir trabalhando a demissão pra você também não tomar um processo depois. Exato. É muita coisa. Um conselho muito sábio aí, vai economizar dor de cabeça e dinheiro para quem tá nos ouvindo. Demais. Agora, se o cara tá na experiência, aí, cara, ó, você tem 90 dias. Não deu. Bicho, ó, não deu, não bateu, acho que não faz sentido a gente tá na experiência. Aí a gente tá respaldado. Tô falando isso pra um cara que já tem mais tempo de empresa, que não tá entregando mais, né? Para a gente caminhando um pouco para o final, eu queria entrar num ponto aqui um pouco até polêmico. Sim. Você que é um cara que participa muito de treinamento, curso, investe muito, eu admiro muito isso em você. Acho que o empresário ele precisa fazer isso, sempre tá se reinventando, sempre tá aprendendo. E a gente ouve muito hoje, isso acaba que tá em alta, a expressão saia do operacional. Empresário, saia do operacional. Só que beleza. Aí, daqui a um mês, você vai no outro treinamento ali de gestão, etc. E aí o cara te fala, empresário, vá pro operacional. E aí o cara fica naquilo, sai do operacional, vou pro operacional. Como que se enxerga isso? E assim, o que você pode contribuir para esse empresário que está nos ouvindo? Qual que é o momento, de fato, de estar no operacional e qual que é o momento dele sair um pouco e ter essa visão mais estratégica, essa visão mais holística? Cara, que é impossível você sair do operacional, não tem como. Óbvio que o operacional ele vai mudando, né? Então, por exemplo, quando você começa, você é 100% operacional. Não tem jeito. Por quê? Porque você está começando o negócio, você tem que pôr energia no negócio para a coisa tracionar e acontecer. Obviamente que com o passar do tempo, a empresa vai crescendo, você vai diminuindo a sua frequência no operacional.
Não tem jeito, porque você precisa começar a pensar o quê? De maneira estratégica, para fazer com que a empresa cresça. Porque se a empresa não estiver crescendo, cara, ela tá caindo, não tem jeito. Só que, cara, eu sou assim, não tem como você se afastar 100% do operacional. Não tem como, você precisa estar acompanhando. Não dá para você simplesmente sair e deixar para alguém tomar conta, não dá. Então, eu que sou muito da área de vendas, cara, eu tô todos os dias ali com o time comercial, não tem jeito. Claro, aí eu começo a dividir meu tempo com outras funções, obviamente. Aí eu começo a pensar mais no estratégico, né? Então, pô, horário X, aí tem que ter agenda, né, cara? Sim. Então, no meu horário X a X, eu tô acompanhando o quê? Os números, né? Aí no outro horário eu tô fazendo o quê? Tô pensando o que eu posso fazer para a empresa crescer mais. Só que, cara, nunca saindo do operacional. Sempre com o operacional ali. 70% do meu tempo operacional, 30% estratégico. Porque não tem como, cara. A operação você tem que estar acompanhando de perto. Até o Flávio Augusto, né, que saiu com esse não sai da operação. Cara, não tem como, entende? Óbvio que você vai formando líderes e tudo mais. Só que, bicho, se você não tá na operação, cara, deixa delargado, aí começa a perder a cultura também, cara. Né? A empresa começa a perder a sua cara. Então, pra mim, não tem como você sair do operacional 100%. Como eu falei, você vai diminuindo a sua frequência, mas sair não tem como, cara. Eu não consigo ver uma empresa que o dono não esteja pelo menos uma parte do seu tempo na operação. Eu acho que assim, algo até para facilitar a vida de quem está na frente do negócio, na operação, é claro, 100% operacional, acredito que vai prejudicar um pouco, porque você perde essa capacidade de respirar, de botar a cabeça para fora da água e olhar novos horizontes, né? Que é a questão de documentar processos e delegar tarefas. Então, o que eu vejo muito acontecendo? Vou pegar a sua realidade lá. Então, qual que é o processo de uma entrada de um novo cliente? O aluno chegou lá, quer se matricular, quer fazer academia. Qual que é o processo para fazer isso? Então, você vai lá e documenta. Qual que é o processo... A receita do bolo, né? Exato. Qual que é o processo do personal? Qual que é o processo de vendas? Qual que é o processo do RH? Porque, às vezes... O empresário não faz isso, não documenta o processo e ele não consegue delegar tarefa. Porque ele vai chegar no personal, falou, personal, cobre tal área. Mas o cara não sabe nem o que faz. E às vezes chega um funcionário novo e entra dentro daquilo que a gente estava falando de cultura. Chega um funcionário novo, vê que não tem cultura, o cara começa a trazer um monte de coisa que ele absorveu em outras empresas. Então, quando você documenta esses processos, delega a tarefa, fica tudo mais fácil. A gestão começa a fluir melhor, porque você delega para o cara em cima de um processo que já foi muito bem construído. Então, hoje a gente vê as empresas errando muito nisso, tanto na hora de documentar processo e na hora de delegar. Então, se você for delegar para alguém que não tem esse processo documentado, a pessoa vai se perder. Você vai gastar muito mais tempo preparando essa pessoa, treinando essa pessoa, você vai acabar voltando, energia, né, justamente, voltando para o operacional, gastando energia em algo que você, pelo simples fato de sentar com as áreas, né? Sentar com a área de atendimento. Tem uma liderança também, importante demais. Justamente. Né? Só que não é delargar, né, cara? Delegar não é, pô, o cara agora, o Geoffrey agora é meu gerente financeiro, agora ele se vira. Não, você tem que acompanhar, ainda mais financeiro, pô. Você tem que acompanhar, você vai soltando aos poucos, entende? Agora, obviamente, quando a gente fala não sai do operacional, óbvio que você não vai ficar lá. Pô, vai comprar o café, vai fazer compra, vai, sei lá, imprimir contrato. Não, assim, eu digo que são coisas que tem que mexer o ponteiro. O operacional seu são coisas que vai fazer com que a sua empresa performe melhor. Exato, né? É aquela visão Pô, acabou o café, Israel. Pô, vamos lá comprar o café. Acabou as folhas aqui do A4, vamos lá comprar. Não, aí realmente você tá sendo sugado, né? Não tem o que fazer. E é aquela visão do empresário varrendo a calçada da empresa e achando bonito aquilo. Eu coloco a mão na massa. Trabalha pra caramba. Não. E é aquela questão, às vezes o funcionário fala assim, poxa, mas é muito fácil e tal, e eu tô aqui ralando. Beleza, só que se não tiver alguém em cima pensando, desenhando estratégia, buscando novos negócios, novas formas de executar aquelas atividades, quem que vai estar lá? Se o empresário ele parte para essa cadeira de 100% operação, quem que vai estar na cadeira dele? Então eu vejo muito isso. Toda função é importante, só que precisa
das pessoas certas, né? Precisa estar executando. Formar time. Exato. Se não formar time, cara, você vai ficar sempre refém. Por quê? Porque tem fases, né? Então, por exemplo, quando você começa, você é um empresário que faz tudo, né, cara? Você é o financeiro, você vende. Quando eu comecei, eu era assim. Eu vendia, eu era financeiro, atendia. Então, assim, só que é fácil. Você tem que... É igual, cara, criança, bebê, criança. Você tem que ir mudando de fase. Então, seria impossível chegar até onde eu cheguei hoje se não fosse dessa maneira, mudando mentalidade. Então, assim, investindo bastante conhecimento, como você falou, porque existe uma parada que é assim, cara, o médico, por exemplo, o cara estuda a vida inteira, né? O cara formou ali, mas beleza, mas ele tá estudando sempre. A medicina tá avançando e o cara tá sempre estudando. Porque, e o empresário não tem que estudar também, né? Cara, muda muito o jogo dos negócios, cara, ele é muito dinâmico. Hoje a gente tem IA pra caramba. Hoje você não sabe se você tá falando com gente ou com IA. Sim. Então você tem que estar estudando, tem que estar sempre antenado do que tá rolando. Então, principalmente dentro do seu setor de atuação, né? Então, não tem jeito. Cara, se você não se preparar, você é engolido. E se não tiver um time também formado, você também é engolido pela operação. E aí não cresce, não tem jeito. Eu vejo, cara, eu tive numa... Já tem um tempo, né? Que a gente... Os parentes da minha esposa são de Caçu e tudo mais. E aí, Caçu pequenininho, né? E, cara, tem gente lá que tem comércio há 40 anos e tá do mesmo jeito. Se você pegar uma foto de 40 anos atrás, é a mesma coisa. Mesma coisa. Às vezes a mesma pintura da fachada. Não muda. Cara, 40 anos. Então, assim, por quê? O cara... Pô, tá ótimo pra mim no dia que tá aqui, é isso. E o cara trabalha todo dia, tem 40... Nossa, e ainda tenho orgulho de falar, tem 40 anos que eu trabalho aqui, né? Que eu tenho esse comércio aqui. Abro 7 da manhã, fecho 8 horas da noite, todo dia eu tô aqui. Cara, não vai, bicho. Assim, o cara perdeu a vida toda dentro do negócio que não cresceu. Sim. Ficou 40 anos, é a mesma coisa de 40 anos atrás. Então não tem jeito. Tem que investir em conhecimento, tem que buscar novas, como você falou, novas fontes de crescimento. Não tem jeito, cara. O negócio, senão você vai acabar daqui 30 anos pensando, pô, eu trabalhei a vida inteira e não fiz nada. Exato, né? exato. Não construí nada. Exato. Meu amigo, pra gente finalizar, qual que foi o melhor conselho que você recebeu e também qual que é o conselho que você pode dar aí pra essa galera que tá nos ouvindo? Cara, o melhor conselho que eu recebi na verdade, foi dos meus pais, né? Principalmente do meu pai. Israel, por mais que esteja muito difícil, não para agora. Porque, como eu falei pra você, eu já tive muitos momentos, cara, falei, cara, não dá mais. Isso aqui é loucura. Eu teve momentos de chegar às 5h30 da manhã e sair 10 horas da noite e, assim, esgotado, cara. Nem... Tirava 15 minutos pra comer e direto. E foram muito, sei lá, uns 2, 3 anos assim. Então, fala, pai, cara, não dá mais, bicho. Eu não vou ficar mais... Vou arrumar outro trabalho, fechar isso, vou vender. E ele falou, cara, só não desiste. Você aguentou até aqui, não para. Vai dar certo. E aí veio de encontro hoje com uma frase que eu gosto muito, que é do Joel J, que assim, cara, o trabalho devolve. Então, assim... Não tem como dar errado se você colocar energia, bicho. Se você colocar energia, buscar, fazer acontecer, porque fácil nunca vai ser, né? Não vai ser fácil, não vai ficar mais fácil, inclusive vai ficar mais difícil. Então, assim, só não desista, né? E foi esse conselho que eu escutei do meu pai e, cara, não desisti. E chegamos aqui hoje, graças a Deus. Tá longe de onde eu quero chegar, mas a gente tá caminhando para isso. E um conselho para um cara que está começando cara, foca em vendas, né? Primeira coisa, sua empresa tem que vender, não tem jeito. Seja um especialista em vendas, porque qualquer empresa que não vende quebra. A Coca-Cola, se ela não vender, ela quebra. Então, assim, primeira coisa, seja um especialista em vendas. Estude vendas, respire vendas. Só assim para a empresa crescer, cara. Não tem jeito. Eu sou muito bom em números, então contrata um cara que é bom em vendas, senão você não vai para frente. Eu sou muito bom em fazer projetos. Beleza, então quem que vai vender?
Então, assim, até essa semana eu estava conversando com um amigo, que ele é dono de uma empresa aqui, uma empresa grande, do segmento de internet, e a gente estava falando justamente sobre isso, cara, que hoje ele tem uma dificuldade de novos clientes. Falei, cara, mas quem que vende para você? Não, cara, eu vou, faço as visitas. Falei, pois é, mas e aí você tá fazendo as visitas e quem tá fazendo outras coisas? Então você tem que ter um time para captar e vender. Se você for fazer isso, realmente você não vai crescer. Vai ficar, o máximo que você vai conseguir é ficar igual você tá, ou perder o que você já conquistou, né? Por quê? Porque ou você não tá crescendo, você tá perdendo, né? Sim. Então o maior conselho que eu poderia dar para um cara que tá começando, cara, seja um aficionado, apaixonado por vendas. Só assim para você crescer, não tem outro jeito. Show, meu amigo, obrigado. Que isso, o prazer obrigado foi meu. Pela contribuição, acredito que agregou valor na vida de quem está ouvindo, pessoa colocar isso em prática, né, que a gente conversou. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência e pega esse link, encaminha aí para o empresário, para o seu amigo, para aquela pessoa que você acredita que esse podcast ele vai agregar de alguma forma, e a gente sempre vai estar aqui para isso, para trazer a realidade dos negócios, conversar, trazer estratégias, trazer assuntos aqui que são muito importantes e de muito valor para os negócios crescerem. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.